Vou responder a pergunta que mais me fazem. O Bitcoin vai subir ou não? Vai continuar subindo? Já chegou no topo? Essa é a pergunta de verdade que mais me fazem, né? Quando a gente olha a valorização que o Bitcoin teve nos últimos anos, reparem aqui que esse gráfico aqui, ele está aqui, o Bitcoin, lá em 2017, ele estava aqui transitando nos valores próximos de $700, e que já era considerado muito, tá? Eu lembro que nessa época eu já ouvia falar de Bitcoin, algumas pessoas já ao meu redor já estavam comprando e tal, e eu falava, como assim? Valorizou demais, esse negócio valia $1 há pouco tempo, e agora já está $700. Em 2017, que foi poucos anos atrás, a gente está falando de 8 anos atrás, o Bitcoin ainda era muito embrionário e todo mundo já achava que ele estava valendo demais. Quando veio o halving, e nessa época eu nem sabia o que era halving, não fui estudar, infelizmente, quando veio o halving aqui, próximo de 2018, o pico, né, o topo do preço chegou a bater 19 mil, claro que isso foi o topo, mas ficou mais ou menos em 13 mil aqui, e logo depois houve esse ajuste, e reparem que depois desse período de ajuste, o Bitcoin ele não cai para os patamares iniciais pré-halving, ele sempre cai até um topo maior do que o halving anterior. E a gente houve outro halving aqui em 2020, houve um grande rally, um grande bull market que chegou aqui em meados de 2021, houve essa queda aqui tem um motivo aparentemente muito particular, porque isso não seria uma tendência se não houvesse aquela fraude da FTX. A FTX foi uma corretora enorme, que quebrou em 2022. Ela quebrou basicamente porque ela estava fazendo uma fraude, que ela pegava o dinheiro dos clientes que era para comprar Bitcoin, dizia que comprava Bitcoin, mas na verdade vendia Bitcoin para comprar a moeda dela, a FTX dela, bombava o valor da moeda dela, mas era uma grande fraude. E quando essa fraude foi de verdade descoberta, foi mais ou menos aqui em meados de 22, houve essa imensa queda aqui no preço, muita gente perdeu dinheiro, mas houve também, reparem, essa barra aqui é a barra de volume, houve uma imensa procura pelo Bitcoin de gente comprando aqui. Quando o preço estava caindo, muita gente comprou nessa faixa aqui. Repara, essa linha aqui é a linha de volume, reparem como o volume cresceu. Teve gente que acumulou muito Bitcoin nessa queda aqui, gente. Essa aqui é a verdade. Mas voltando aqui à previsão. Só para retornar aqui no tema, a gente está falando de um gráfico Bitcoin versus dólar. Eu estou falando de uma barra, essa barra aqui é o mês todo acumulado, é só para a gente ver mais ou menos o todo, né, do que aconteceu com o Bitcoin, então botei aqui no mensal. E nessa trajetória mensal aqui fica bem claro como é que aconteceu os halvings e como é que aconteceu o preço do Bitcoin. Reparem de novo que mesmo com a queda no halving, se a gente pegar aqui o último valezinho que houve aqui, próximo de 16 mil, ainda assim é superior ao pico do halving anterior. Então, mesmo que você tenha comprado no pico aqui e tenha segurado e não tenha aproveitado o lucro, você volta para o mesmo patamar e continua subindo logo depois disso. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, é por isso que o Bitcoin ainda é considerado uma reserva de valor muito valiosa. Independente da sua volatilidade, é esse grau de variação que ele tem de preço, né? Sobe, desce, essa volatilidade aqui é bastante assustadora para quem está, por exemplo, querendo investir no curto prazo, porque você pode entrar no momento errado e ter uma queda brusca logo depois, mas se você estiver pensando no Bitcoin, pelo menos num cenário de 4 anos para frente, você não vai ter prejuízo, porque o Bitcoin tem essa tendência de subir, mesmo que seja no vale, mesmo que você compre no topo e venda no vale, que seria a pior das estratégias, mesmo assim você não perderia dinheiro, ou seja, você teria uma reserva de valor bastante confiável no longo prazo, tá? Agora, o que está acontecendo nesse halving aqui? A gente teve um halving em 2024, e aí o preço disparou. A gente está vendo aqui o preço chegar em 106 mil e a gente está no comecinho de 2025. A pergunta que fica agora é, será que já chegamos no topo desse halving? Será que agora a tendência é cair? Então agora a pergunta é, vai cair ou não vai? Já chegamos no topo desse ciclo ou não chegamos? Já chegamos a bater aqui próximo de 110 mil dólares. Bom, é muito difícil responder essa pergunta analisando apenas um gráfico, né? Mas a gente vai trazer aqui algumas questões, né? Primeiro você vai ver na internet aí diversos caras que olham somente para o gráfico para tentar responder essa pergunta. Eu acho que isso é uma forma interessante, talvez, de você analisar o curtíssimo prazo. Se você está interessado em saber exatamente qual é a tendência do curto prazo, olhar só para o gráfico pode te ajudar. Você vai para uma perspectiva mais, dá um zoom nesse gráfico aqui, vai numa perspectiva mais diária e você vai analisar se vai subir ou vai descer de uma forma boa, assim, até para o curto prazo. Mas eu estou interessado no Bitcoin para o longo prazo. Então, eu não estou tão preocupado assim com as movimentações assim do dia seguinte. Eu estou olhando mais para daqui a alguns anos. Eu não estou preocupado de verdade com a queda
sei lá, talvez caia aí para 70 mil, etc. Eu não estou tão preocupado com isso. Mas, para ajudar meus amigos que me perguntam, eu vou dar uma resposta bem honesta e depois eu vou explicar por que eu acredito nisso. Minha resposta honesta é o seguinte: eu acho que a gente está chegando próximo já do topo desse ciclo. Acho que deve bater talvez 120, 150 mil dólares no máximo, e depois vai ter a reversão. Agora, por que eu falei uma faixa tão grande aí de 120 a 150? Porque depende de diversos fatores, né? Depende das questões macroeconômicas, depende se vai ter uma recessão mundial ou não, depende se os juros americanos vai ficar alto ou não, depende, enfim, da economia como um todo. O que eu acho que é fato é que cada vez mais pessoas estão entendendo o Bitcoin. Os investidores estão entrando no Bitcoin já sabendo o que é halving, já sabendo que ele tem esse vale, ele tem esse pico, esse vale. Isso fica claro, se você reparar aqui, o halving aconteceu mesmo em abril de 2024, mas repara que o preço já vinha subindo antes. Isso já demonstra que muita gente já entendeu como é que funciona o Bitcoin. Ele não esperou o halving acontecer, porque se você pegar 2020, a trajetória da subida foi depois do halving, e aqui em 23 já estava acontecendo uma subida. Isso demonstra, na minha opinião, de que o mercado está mudando, as pessoas já começam a entender mais o Bitcoin. E isso tem um fator positivo, que talvez a queda não seja tão brusca quanto foi nos períodos anteriores. A minha intuição, aí eu não posso dizer que é uma análise técnica baseada em fatos, mas a minha intuição diz que as pessoas estão começando a entender mais do Bitcoin, então provavelmente ele vai ter uma queda, sim, depois do pico desse ciclo, mas a queda deve ser menor ainda do que foi em relação aos halvings anteriores, tá? Essa é a minha perspectiva. Agora, é difícil também de prever se vai haver, por exemplo, algum caos, tipo aconteceu com a FTX nesse ciclo aqui. Vamos supor, essa é uma suposição aqui bem grosseira, que a Binance, que é uma das principais corretoras do mundo, ela também tem algum tipo de insuficiência de caixa para pagar seus clientes. Isso pode ocasionar uma queda brusca aqui do valor do Bitcoin, que não está, digamos assim, prevista em lugar nenhum. Então, como é um mercado ainda muito novo, ainda tem alguma certa poluição aqui, digamos assim, pode ocorrer esses tipos de interferências, né, que não estão muito dentro do script. Uma Binance quebrar pode influenciar bastante no preço. E por isso que eu digo, o Bitcoin é muito melhor você pensar ele no longo prazo do que no curto prazo. Se você entrar agora, que eu acho que você está entrando já no preço alto do Bitcoin, você não deveria pensar nesse dinheiro como um dinheiro de curto prazo. Você deveria pensar muito mais numa reserva de longo prazo de no mínimo 4 anos, no ideal 10 anos. Se você puder deixar o seu dinheiro lá parado 10 anos, esperando só ele valorizar, é uma estratégia boa para o Bitcoin. Pensa mais ou menos com a cabeça daquele tiozão de antigamente, sabe? Há muito tempo atrás era muito comum o tiozão, quando tinha um dinheirinho, comprar um terreno, porque ele sabia que aquela região ia valorizar. Aqui tem casos famosos, né, de pessoas que compraram um terreno e 30 anos depois venderam por milhões aquele terreno, né? Isso aconteceu bastante no século passado, porque houve esse boom demográfico e houve demanda nas áreas urbanas, uma demanda muito crescente, e o preço foi da estratosfera. E o Bitcoin é mais ou menos isso, é como comprar um terreno numa área que vai valorizar no longo prazo, porque muita gente vai ver que o Bitcoin é o ouro do futuro. Então, se você pode guardar o seu dinheirinho para o longo prazo, o Bitcoin é uma boa alternativa, tá? Agora, vamos lá, vou falar também do que eu acredito. Eu acredito que quanto mais gente vai usar o Bitcoin, menor será essa distância entre o pico e o vale. Então, quanto maior for a quantidade de transações, a quantidade de pessoas aplicando, isso vai tender a uma volatilidade menor. Então, o Bitcoin vai tender a uma volatilidade menor conforme mais usuários vão entendendo o Bitcoin e vão usando ele como uma ferramenta de longo prazo. Menos investidores especulativos, né, e mais investidores de longo prazo vai tender a diminuir muito a volatilidade do Bitcoin. Mas eu acho que ainda falta, a gente ainda vai ver essa volatilidade alta pelo menos por mais uns 2 ciclos. Ainda falta uma maturidade maior do mercado para a gente ver essa volatilidade mais comportada. Um aspecto importante também para você pensar sobre o Bitcoin, o preço que o Bitcoin tem potencial para alcançar, é uma ferramenta muito famosa na internet chamada Stock to Flow. Tem um cara na internet chamado Plan B, ou Plano B em português, que ele divulgou alguns anos atrás essa ferramenta e ela ficou bem famosa na internet. O Stock to Flow, em inglês, uma tradução literal, seria o estoque, né, o volume de bitcoins já feitos no mundo, é o estoque que as pessoas têm acumulado, dividido pelo fluxo, que é o que é criado, as novas moedas criadas. Então, essa relação entre o estoque e o fluxo de moedas criadas seria como se fosse a inflação do Bitcoin. Essa inflação ela vai diminuindo de 4 em 4 anos. E com essa diminuição, diminui-se a oferta
de bitcoins que são colocados em liquidez, né, que são colocados à venda. E essa diminuição faz com que o preço aumente, porque a demanda continua aumentando conforme os ciclos vão passando, as pessoas vão conhecendo mais o Bitcoin, vão ganhando confiança, vão entendendo que o Bitcoin realmente é seguro, vão entendendo toda a lógica da blockchain, a segurança que isso dá. Então a demanda continua aumentando porque as pessoas vão vendo que é o ouro digital mesmo. Só que, até quando essa demanda vai continuar aumentando é difícil de prever. O Plan B, ele fez essa linha tracejada aqui, é a previsão dele, o Stock to Flow. E quando ele fez as previsões para os halvings anteriores, ele acertou bastante e os picos dos halvings superaram a previsão dele. Então aqui em 2017 a 2018 ele previa um valor aqui próximo de $5.000 e chegou a ultrapassar $10.000, foi lá até, acho que o topo foi $19.000, alguma coisa assim, e voltou, como eu falei, sempre volta, né? Ele voltou aqui para o valor próximo de $5.000, $6.000 e voltou a crescer no halving seguinte. Nesse halving aqui, de 2020, o Plan B, ele quando lançou essa primeira vez que ele lançou esse Stock to Flow lá atrás, eu cheguei a ver, ele estava prevendo que esse halving aqui de 2020 chegaria a 100 mil. E ele errou. Depois ele fez até uma nova versão, ele ajustou, ele publicou esse vídeo aqui. Quando é que foi a publicação desse vídeo? Há 2 semanas atrás, a gente está em janeiro. Então ele publicou esse vídeo em dezembro de 2024. Ele já tinha corrigido a previsão dele aqui para 70 mil. 70 mil já era uma redução dos 100 mil inicial dele. O que significa? Significa que o Stock to Flow dele, que eu olhava apenas para a redução da oferta, já não estava acertando tanto o preço do Bitcoin, porque não estava acertando tanta demanda. Algumas pessoas argumentam que o preço não foi a 100 mil por causa daquela fraude da FTX que eu já comentei aqui. Isso pode realmente ter segurado o preço. Senão, o potencial era realmente bater aqui nos 100 mil e voltar, mas não voltar tanto. Essa volta grosseira aqui foi toda a questão da FTX. Bom, isso é um argumento válido e se esse argumento estiver certo, a gente vai ter um fluxo de crescimento agora mais próximo do que ele prevê aqui, que é em torno de $500 mil. Eu acho uma perspectiva bastante otimista. $500 mil somente porque a oferta de Bitcoin diminuiu, eu acho difícil de acreditar, dado que a demanda pelo Bitcoin, para ela crescer de forma exponencial assim, muito forte, teve que acontecer outros fatores. O principal deles, os juros americanos tinham que cair e os países que estão realmente considerando comprar reserva de Bitcoin estratégica têm que realmente comprar, que eu acho, sinceramente, que é difícil. Os países podem até anunciar, mas isso é burocrático, demanda muitas aprovações, burocracias estatais e tudo mais. Então, dificilmente a gente vai ter tão cedo os países comprando Bitcoin. Países pequenos como El Salvador, ok, isso vai acontecer. E talvez até a Argentina, com o Milei botando muita pressão, aconteça alguma coisa lá. Mas a tendência é que os países demorem aí 3, 4 anos para conseguirem aprovar internamente a compra de Bitcoin como reserva estratégica. Ou seja, eu não acho que vai bater 500 mil, falando bem honestamente aqui. Essa estimativa do Plan B, que é um cara muito famoso, e ele usa outras coisas, tá? Esses indicadores aqui, RSI, essa média móvel aqui e tudo mais, ele usa isso como, essa faixa preta aqui é a média móvel de 200 semanas. E ele demonstra que sempre que alcança, 200 semanas para trás, sempre que alcança essa média móvel aqui, o preço volta a subir. Tem uma tendência, quando encosta nela, ele volta a subir. E aqui nesse período, ela até ultrapassou, foi até um pouco abaixo, mas voltou a subir. Só que ela não descolou tanto ainda da média. O que seria normal, olha, que em cada halving tem esse processo, dela descolar bastante dessa média móvel aqui de 200 dias. E isso não aconteceu ainda. Então, olhando só para essa média móvel de 200 dias, tem um potencial aqui de aumento forte ainda, ou seja, deve ultrapassar os 100 mil com certa facilidade, pelo menos bater aqui nos 200 mil. É uma perspectiva também, de novo, eu acredito, eu estou sendo mais conservador, tá? Eu acredito que como os juros americanos vai ficar alto e tem uma série de fatores aí na economia mundial que talvez tenha até uma certa recessão e tudo mais, eu acho que esse preço não vai disparar tanto. A gente vai ver uma suavização desse modelo Stock to Flow aqui. Ele vai continuar subindo, mas não vai subir nesses patamares tão elevados que foram nos halvings anteriores. Eu acredito num modelo, peraí, eu até vi aqui na internet, um cara que fez uma pesquisa sobre Stock to Flow, e ele publicou essa pesquisa em 2021, e ele fez uma análise que eu considerei bastante bacana. Depois eu recomendo a vocês aqui, vocês podem entrar no site deles para dar uma olhada, é esse francistapum aqui.com. Deixa eu ver se eu vejo o gráfico dele aqui. Ele colocou o gráfico dele aqui disponível,
que seria o stock flow suavizado, considerando todos esses percalços da economia que podem acontecer. Ó, ele publicou isso em 2021 e ele acertou bastante. Se pegar essa faixa verde aqui, que seria o stock flow suavizado dele, ele acertou mais do que o stock to flow. E nessa suavização que ele fez aqui, para o próximo halving, ele também prevê, ó, que o topo vai bater ali em torno de cento e poucos mil, 120, 150 mil, conforme eu também acredito. Então essa suavização, ela prevê que o Bitcoin vai continuar subindo, só que não vai subir nesse grau tão elevado. Ó, reparem que o Stock Flow, ele prevê um Bitcoin acima de 1 milhão, ele previa, né, lá atrás, acima de 1 milhão, já nessa faixa aqui, ó, até 2028, já acima de 1 milhão. Eu acho, bom, isso foi comprovadamente errado, tanto é que o Plan B já até corrigiu aqui, ó. Ele pega em 2026, ele não bota mais que vai bater 1 milhão, ele está botando aqui que vai bater 500 mil. Então até o Plan B já fez uma correção aqui, já suavizou. Trouxe essa previsão aqui para mais próximo aqui de 500 mil, aqui, que seria mais ou menos aqui embaixo. O 500 mil, esse modelo suavizado aqui está prevendo 500 mil lá em 2032, que eu acho também um número bastante, assim, bastante provável, tá? Mas, de novo, existe aqui, prever o futuro, é uma série de fatores que você considera, fatores macroeconômicos, fatores de... você entende como a demanda ela vai aumentar se os juros americanos diminuir, a demanda vai aumentar se mais pessoas entenderem o Bitcoin, a demanda vai aumentar se uma série de fatores ocorrerem. A parte da oferta, ela claramente vai diminuir, isso é fato. Agora, a parte da demanda ainda é uma incógnita.